Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo, muito bem. Então, hoje nós teremos mais uma aula e para você não perder nenhum detalhe, coloca o teu material juntinho aí de você, o teu livro, o teu caderno, o material que você vai utilizar e fica bem atento, porque hoje, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, nós teremos mais uma aula de ciências. Então, vamos já lembrar um pouco do que nós estudamos na aula passada. Falamos que o nosso planeta, o planeta Terra, ele é formado, na sua maioria, por água. Na verdade, 70% dele é formado por água e 30% de terra. Vimos que se nós fôssemos dividir esse planeta em 4 partes iguais, 3 partes desse planeta seriam só de água. Então, nós temos 97% de água do planeta, que não é água própria para o consumo, é água salgada, e 3% apenas de água doce, que é própria para o consumo. Estudamos sobre a propriedade da água, que ela é incolor, inodora e insípida. Vimos também que a água é um ótimo sorvente quando ela é outra substância colocada na água, como o açúcar, o sal ou o álcool, e ela se dissolve na água porque a água é um ótimo sorvente. Estudamos sobre os estados físicos da água, o líquido, o sólido e o gasoso. A água também é um ótimo sorvente. Nós fizemos uma experiência aqui com a água, colocando um pouquinho de açúcar, e o açúcar ele dissolveu na água, porque ela é um ótimo sorvente. Estudamos também que para haver uma mudança nos estados físicos da água, é preciso que haja também uma mudança de temperatura. Por exemplo, a fusão é do estado sólido para o estado líquido. Aí mostramos aquela imagem do picolé derretendo. A solidificação, que é saindo do estado líquido e se transformando no sólido, os cubinhos de gelo. A vaporização, a água no estado líquido para o gasoso. E a liquefação ou condensação, que é a água no estado gasoso para o estado líquido. Abram o livro de ciências de vocês nas páginas 8 e 9. Abriram? Vamos acompanhar, certo? A água que existe no nosso planeta, ela está sempre se renovando, que faz com que possamos sempre reutilizá-la. O que muda é o estado físico da água, de acordo com o seu ciclo. A água se apresenta no estado sólido quando fica uma temperatura abaixo de 0 grau, quando ela fica acima de 0 grau e abaixo dos 100 graus, ela encontra-se no estado líquido. E quando passa dos 100 graus, a água entra no estado gasoso. Aqui, ó. No estado sólido, a temperatura é abaixo de 0 grau. No estado líquido, acima dos 0 graus e abaixo de 100. No estado gasoso, quando passa dos 100 graus. Como nós falamos, né, o ciclo da água, ele se refere à renovação da água, porque a água está sempre se renovando, nós podemos sempre reutilizá-la. Com a evaporação da água que está na superfície dos mares, dos rios, dos oceanos, e a partir do calor do sol e da respiração e transpiração dos seres vivos que liberam água presente em seu organismo, ocorre a formação de água concentrada no ar da atmosfera. Eu fiz aqui um desenho para ver se vocês conseguem compreender melhor. Aqui está o nosso solo, né? Os rios, os mares, os oceanos, os seres vivos aqui, ó, os aquáticos, o sol que vai liberar o calor. Então, ocorre a transpiração que leva até a atmosfera. Quando se resfria o vapor e se transforma em minúsculas gotas de água que formam as nuvens. Olha as nossas nuvens aqui, ó. Transformaram em nuvens. O vapor da água vai se concentrando cada vez mais nas nuvens, deixando cada vez elas mais, ó, pesadas, até que ocorre a precipitação. Isto é, começa a chover. Em regiões muito frias, a água passa do estado gasoso para o líquido e imediatamente para o estado sólido, formando assim neves ou pedacinhos de granizo, né? Chuvas de granizo. Aqui, ó, subiu rapidamente, ó,
As nuvens ficaram cheias de gotinhas de água e ficou tão pesada, vê que elas vão se juntando e vai ficando pesado. Aí começa, ó, a chover, certo? Quando essa água que cai da chuva atinge a superfície, começa a etapa de escoamento, ou seja, a água começa a se espalhar, infiltra-se pelos terrenos permeáveis, formando lençóis de águas subterrâneas. E outra parte volta para os rios e lagos, e aí começa tudo novamente, né? A evaporização e o ciclo da água. Nós aprendemos como é que funciona o ciclo da água. A água está sempre se renovando. Mas para essa água chegar até as nossas torneiras, própria para o nosso consumo, você sabia que ela precisa passar por um tratamento? Isso mesmo, essa água ela tem micro-organismos. O que significa isso? São eles que são os causadores das doenças. Então ela precisa ser tratada antes do nosso consumo. E esse tratamento é feito, ó, nas estações de tratamento de água, ETA. Pega o teu livro de ciências e abre na página 9 e acompanha comigo. Nós vamos aprender como é feito esse tratamento. Todos pegaram o livro? Página 9. Vamos lá. Na primeira, vocês têm aí a imagem de como é feito o tratamento. Então, primeiro a água ela passa por uma bomba de sucção. Essa água ela é sugada de rios e lagos e passa por essa bomba. Depois ela precisa ir para um tanque. Nesse tanque, ela irá receber duas substâncias. O cloro e a cal. Mas o que são essas substâncias, tia? Vamos lá. O cloro, ele tem a função de eliminar os micro-organismos, que nós já vimos que são os causadores de doenças. E a cal, ela vai eliminar a acidez da água. Então, a água ela chega com micro-organismos, que vai ser eliminado pelo cloro, e ácida, que será eliminada pela cal. Depois disso, a água passa para outro tanque, certo? Nesse outro tanque, é o tanque da floculação. A água recebe sulfato de alumínio, que une as partículas de impurezas nelas misturadas, formando pequenos flocos. A água recebe o sulfato de alumínio e ele transforma aquelas impurezas nesses floquinhos que vocês conseguem ver aí na imagem no livro de vocês. Depois passa para um outro tanque, e nesse tanque é o tanque da decantação. Aqueles flocos que nós vimos no tanque anterior, eles vão ficar submersos no fundo, que facilita a filtração da água, certo? Eles vão ficar lá no fundo e a água em cima. Que passa para outro tanque, que é o tanque da filtração. A água passa por camadas de cascalhos, areia grossa e fina, que seguram as partículas de impurezas não retiradas no tanque anterior. E passamos para o outro tanque. Nesse outro tanque, após a filtração, a água recebe cloro, que vai matar os micro-organismos. E alguns lugares também colocam flúor, que ajudam a combater a cárie dentária. Até chegar ao final desse processo, que é onde a água é distribuída para as casas e condomínios, edifícios, onde vai estar própria para o nosso consumo. Bom, crianças, a nossa aula de ciências de hoje está já acabando. Então, as atividades, classe está no livro de ciências, nas páginas 11 e 12. Casa, no livro de reforço, nas páginas 46 e 47. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do conteúdo, tenham aprendido, tá? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!